Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula de física aqui no segundo ano do ensino médio. Nós começamos a ver na aula passada o estudo da ótica geométrica. Nós falamos sobre a definição de luz, verificamos os tipos de luz, feixes de luz, raios de luz, falamos dos fenômenos que acontecem ali com a luz, os fenômenos de reflexão, absorção e refração muito rapidamente. Nós vamos retomar isso no início dessa aula. Falamos também dos meios em que essa luz pode se propagar, não é isso? Meio transparente, translúcido e opaco, ok? Então, qual que é a nossa ideia da aula de hoje aí? A nossa ideia é compreender esses fenômenos da reflexão, refração e absorção, e vamos entender também como que a gente enxerga as cores de um objeto, bem como se dá os eclipses do Sol e da Lua. Beleza? Então vamos começar a aula de hoje. Quais são os fenômenos ópticos que nós temos que conhecer e saber a diferença entre eles? É a reflexão, a refração e a absorção. O que vem a ser a reflexão? Olha lá. A luz ela pode incidir sobre uma superfície e quando ela incide sobre uma superfície, ela bate e reflete. Então ela se reflete de uma maneira especular ou difusa. Ela pode se refletir dessas duas maneiras. Olha lá. Quais são os tipos então dessa reflexão que ela pode acontecer? É a reflexão especular ou regular, quando os raios de luz incidem sobre as superfícies totalmente polidas, batem e refletem. Ou seja, o espelho, por exemplo, é uma superfície completamente polida. E essa reflexão também pode ser difusa, quando os raios incidem sobre superfícies irregulares. Por exemplo, o seu caderno, a sua mesa, aí da sua casa, a parede. É por isso que a gente consegue perceber todas as coisas que nos cercam. É devido a essa reflexão difusa. Olha bem então esse exemplo aí, ó. Eu estou de frente para o espelho. Eu consigo ver a minha imagem no espelho, por quê? Porque eu consigo ficar numa determinada posição que me ajude ao conseguir ver a minha imagem. Mas se eu começar a sair fora do foco do espelho, ou seja, eu vou chegando mais para a direita, ou mais para a esquerda, eu vou saindo fora do foco do espelho. Não é isso? Então o que acontece? Eu começo a não ver mais a minha imagem. Aí, ó, olha o desenho aí, ó, reflexão regular. Olha como que ela acontece. Os raios de luz batem sobre essa superfície regular e refletem. Agora, quando eu estou enxergando, por exemplo, uma mesa, eu posso ficar em qualquer lugar dessa mesa, qualquer posição. Posso ficar na ponta, lá na esquina, mais adiante, mais para frente, desde que não tenha um anteparo na minha frente, que me proíba ver essa mesa, eu vou conseguir ver de qualquer ângulo que eu tiver essa mesa. Por quê? Porque a superfície é irregular. Olha lá o que acontece. Os raios de luz chegam, batem e refletem difusamente. Eles se espalham. É por isso que eu consigo enxergar aquele objeto de onde quer que eu esteja. A refração é um fenômeno que ocorre quando a luz passa de um meio para o outro. Por exemplo, eu vou observar alguma coisa que está dentro da piscina, dentro de uma piscina. Onde que eu estou? Eu estou em um meio que é o ar. O objeto que está lá dentro da piscina está em outro meio, está na água. Não é isso? Então, quando a luz atravessa de um meio para outro, eu estou falando que esse tipo de fenômeno óptico é a refração, quando tem a mudança de meio, ok? E nesse meio, a propagação de luz nesse meio pode ocorrer mudanças na velocidade e na direção da propagação da luz, tudo bem? Aí o exemplo aí que eu falei, Você tem um lápis, olha lá para você ver. Você não consegue ver o lápis totalmente direitinho, é como se ele tivesse quebrado, Por quê? Porque está tendo uma mudança de meio aí, ó. Ar, vidro e água, percebem? Tem três meios aí nesse caso, ó. O ar, o vidro e depois a água. A absorção. A absorção, gente, ela vai ocorrer sempre. Por quê?
A luz, quando ela chega e bate, parte dela é absorvida, parte dela é refletida e parte dela pode ser refratada. Pode acontecer ambos, pode acontecer um ou outro, ok? Vai depender de qual superfície, né, em qual superfície essa luz está incidindo, ok? E aí, quando essa luz é absorvida, ela pode ser transformada em algum tipo de energia. Como a gente está falando aí, ó, pode ser energia eletrônica, energia atômica, energia molecular e até mesmo corrente elétrica, ok? Aí tem um exemplo aí, ó. Né? Por exemplo, você pega um objeto, um corpo negro, por exemplo, né? Um objeto que similariza com um corpo negro, que a gente estuda na física, né? Um objeto escuro, um objeto preto. O que vai acontecer? Ele tem uma capacidade muito maior de ser absorvedor de energia, né? Então, é inevitável que não aconteça, né, essa absorção. As cores dos objetos. A cor, ela apresenta por um corpo ser iluminado e ela depende do tipo de luz que ela reflete difusamente. A luz branca, pessoal, ela é constituída por todas as cores. E elas, convenientemente, são divididas pelas 7 cores do arco-íris. Mas que, na verdade, a gente já sabe que não são somente as 7 cores. É um espectro de frequência. Vamos dar uma olhadinha aí para você ver, ó. Olha lá, a luz branca chega num prisma, refrata, percebem? Ela está tendo uma mudança de meio, né, do ar para o prisma. Ela refrata. E o que acontece? Ocorre essa dispersão da luz branca, né? A luz, ela se dispersa nesse espectro de frequência aí, né? Que vai do vermelho ao violeta, ok? Que convenientemente a gente sempre divide entre as 7 cores do arco-íris, né? A gente vai enxergar um corpo com a determinada cor da seguinte maneira. Vamos observar aí, ó. Se a luz incidente no corpo ela é branca, ela é composta de quê? De todas as cores. A gente não acabou de ver isso aí, ó. A luz branca ela não tem todas as cores? O corpo ele vai absorver toda a gama de cores e vai refletir apenas o quê? O verde. E enxergamos a cor, né, o objeto de cor verde, se o objeto for verde. Agora, se essa luz branca chega, incide num objeto, por exemplo, azul, o que vai acontecer? Todas as outras cores serão absorvidas por esse corpo e a única cor que será refletida é o azul. Por isso que eu vou enxergar azul. Vamos dar uma olhadinha aí nesse esqueminha aí, olha lá. A luz branca chega até o objeto que é visto na cor verde e o que acontece? A única luz que vai ser refletida é a luz verde, as outras serão absorvidas. É por isso que eu consigo enxergar o corpo verde. Agora, se a luz incidente no corpo é branca e o corpo absorve todas as cores, refletindo apenas o amarelo, o que nós vamos enxergar? O objeto amarelo, né? A mesma coisa. Tranquilo, pessoal? É assim que é a constituição e é dessa forma que a gente consegue enxergar as cores dos objetos. Olha lá. Então, o corpo branco é aquele que reflete o quê? Difusamente toda a luz branca incidente. Olha lá. Quando a luz branca chega, bate num objeto branco, ele vai refletir o quê? Toda a luz branca. Todo aquele espectro de frequência de cores. É por isso que a gente enxerga a luz branca, né? A gente enxerga o objeto na cor branca. Agora, o corpo negro, né? O corpo de cor preta, é aquele que absorve todas as cores e ele não reflete nenhuma cor. Olha lá o que vai acontecer. A luz branca chega e todas as cores, né? Todo aquele espectro de frequência de luz será absorvido. E eu consigo enxergar o quê? Preto, porque não reflete nenhum espectro da frequência de luz. Se iluminarmos um corpo vermelho com luz monocromática vermelha, olha bem agora, ó, olha o que nós vamos fazer agora. Nós não vamos iluminar o objeto agora com a luz branca. Nós vamos iluminar esse objeto com luz vermelha. Monocromática significa o quê? Uma luz de uma única cor. A luz branca que a gente estava vendo anteriormente, ela é policromática. Ela é composta de várias cores, que é o que a gente viu ali na dispersão feita pelo prisma.
não é isso? A luz branca chega e ela é policromática porque ela dispersa, né, vários tipos de cores, vários tipos de frequência de luz. Já a luz monocromática é a luz que só tem uma cor. Por exemplo, se a gente iluminar um objeto aí com luz vermelha, luz monocromática vermelha, como que a gente vai enxergar esse objeto? Olha lá. Se o objeto for vermelho e eu iluminar com luz vermelha, eu vou enxergar o objeto vermelho. Se a gente iluminar um corpo azul com luz verde, o que vai acontecer? O azul ele só reflete azul. Então o que vai acontecer? Se o objeto é azul e eu jogo luz verde nele, eu vou enxergar o quê? Preto. Ok? Não é educação artística, pessoal. Beleza? Você não mistura as cores e faz aquela tinta guache lá, uma misturada com a outra, que vai dar uma composição de cor, não. Eu tenho que guardar o seguinte, aqui eu estou falando de frequência de luz, né? Frequência de tipos de luz, de ondas de luz. Então eu tenho que lembrar o seguinte, se eu ilumino um objeto de uma determinada cor com uma luz monocromática que não é da mesma cor que esse objeto, eu sempre vou enxergar esse objeto na cor preta. Tudo bem? Sombras. Como que se dá a formação de sombras e penumbras, né? Olha bem, eu tenho a luz que ela está sempre se propagando em linha reta, que é o que a gente viu na primeira aula lá, né? O feixe de luz, o raio de luz, ele ocorre o quê? O raio de luz, ele é sempre o quê? Uma linha reta, uma seta, não é isso? Aí vamos supor que essa luz no caminho, ele encontra um determinado anteparo. Então eu tenho uma fonte de luz aqui, e essa luz vai soltar vários raios de luz aqui, ó, e aí ele encontra aqui um anteparo na minha frente. O que vai acontecer para baixo aqui? Vai formar uma sombra, não é isso? Essa zona escura é chamada de sombra, porque nessa zona não chega nenhum raio de luz, né? Quando a fonte é extensa, teremos a formação de sombra e penumbra. Olha lá. Então, esse palitinho alaranjado aí significa a fonte extensa. Quando eu tenho uma fonte extensa, uma fonte de luz extensa, e a gente tem esse corpo opaco aí, esse anteparo azul aí, ó, e aí eu tenho lá na minha parede lá formando ali a penumbra e a sombra, olha bem, quando eu tenho essa fonte extensa, eu vou ter essa formação não só da sombra, como também da penumbra, que é diferente se eu tiver alguma coisa sendo iluminada com uma fonte pontual. Olha lá, se essa fonte for um pontinho apenas, eu não vou ter essa região da penumbra, eu só vou ter o quê? A formação da sombra, ok? E aí nós vamos falar dos eclipses. Na sexta-feira, né, foi no dia 5 de junho, né? Isso, no dia 5 de junho, teve um eclipse penumbral visto aqui do Brasil, né? A gente viu que a lua encoberta, ela ficou o quê? Parte escurecida, né? Porque daqui a gente estava enxergando apenas o quê? O eclipse penumbral. A gente estava sobre aquele efeito, né? A luz estava sobre o efeito da penumbra da Terra. Né? Já teve eclipse total, já teve eclipse, né? Já teve eclipse total, já teve eclipse parcial. Dessa vez teve o eclipse penumbral, que pegou a região da penumbra, que era visto aqui da Terra. Em outros lugares, a gente conseguiria ver o eclipse ou parcial ou total. Vamos entender aí, ó, esse videozinho aí do canal Mais Ciências da professora Rafaela Lima. Muito bacana esse vídeo. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Olá! Tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de ciências e esse é o seu canal Mais Ciências. Nossa proposta no nosso canal Mais Ciências é dar justamente serviços de revisão para você, de reforço nos seus estudos de ciências da escola, ok? O tema da nossa aula de hoje é a Lua e o eclipse, esses eventos tão interessantes. Se você quer saber mais detalhes sobre as características da Lua e sobre as fases da Lua, eu deixo o link aqui em cima para você da nossa videoaula. O nosso enfoque vai ser justamente sobre os eclipses. Eclipse solar e eclipse lunar. São eventos, são fenômenos que sempre geraram muita curiosidade nos seres humanos. Por quê? Porque antigamente não se entendia muito bem o que estava acontecendo. Então você imagina, de dia, de repente, o dia virar noite, escurecer, o sol escurecer, além de assustador,
né? Então muitos povos tinham diferentes teorias a respeito disso. Alguns achavam que os deuses tinham se desagradado da sua oferta, ou que um dragão tinha engolido o sol e depois devolvia, coisas assim. Eu, infelizmente, nunca vi um eclipse solar, mas deve ser fantástico, né? Ainda mais agora que a gente sabe como é, né? Por alguns minutos apenas o sol escurecer. É o eclipse solar. O eclipse lunar, ele já é mais comum. Você pode jogar aí na internet, tem vários eclipses lunares ao longo do ano, já assisti vários. Você senta lá e fica vendo, a lua está lá inteirinha, daqui a pouco vai faltando um pedaço, faltando um pedaço, faltando um pedaço. Daqui a pouco ela some e volta a aparecer novamente. É o eclipse lunar. O que está acontecendo, gente? Você sabe que a lua não tem luz própria. Logo, ela é um corpo iluminado, ela recebe a luz do sol. Então, se alguma coisa impede que essa luz chegue até ela, fica comprometido, né? A visão da lua fica comprometida, do eclipse lunar. E nós estamos aqui, olhando para o sol. Se alguma coisa entrar, mesma coisa que você está sobre a luz da lâmpada, se alguma coisa entra nessa luz, não sei se já aconteceu com você, tá assim, de dia sol, de repente dá uma mini sombra, passa um avião na reta do sol e escurece. Isso em segundos, né? Segundos, muito rápido que ele passa. É isso, você está olhando para o sol, de repente tem alguma coisa na frente. Você fica sombreado. É o eclipse solar. Então vamos ver em detalhes como funciona. Olha a imagem. Esse aí é o eclipse solar. Repare, tá aí a Terra recebe a luz do Sol. Então de dia está sendo iluminada, linda e bela. Só que imagine que por um raro momento fica alinhado Lua, Terra e Sol, e a Lua está enxerida entre o Sol e a Terra. Logo, ela está impedindo que chegue a luz do Sol na Terra. Quando a gente está olhando para a Lua, a gente vê o quê? Um círculo escuro. Quem é esse círculo escuro? A nossa querida Lua, que está intrometida no meio da história. Esse é o eclipse solar, a Lua interferindo aí entre a Terra e o Sol. Tranquilo, certo? E o eclipse lunar? No eclipse lunar, estamos lá de boa olhando para a Lua, sendo que algo impede que a luz do Sol chegue até ela. Quem é que está intrometido, impedindo que a Lua fique linda e bela iluminada? Nós, da Terra. A Terra está entre o Sol e a Lua, impedindo com que essa luz da Lua fique legal, fique completa. Então, os eclipses, volte para cá, podem ser um eclipse total, um eclipse parcial, seja da Lua, seja o eclipse solar. Isso dura um pouquinho de tempo. Ou seja, o lance é que tem sempre um intrometido na história. No eclipse solar, a Lua está de intrometido, e no eclipse lunar, nós da Terra estamos de intrometidos ali, impedindo que a luz chegue maravilhosamente bem. Então, eu estou na frente da luz, o que eu estou vendo está escuro, que é o caso do eclipse lunar. O eclipse lunar, ele ajudou a se ter certeza de que a Terra é redonda. Porque pensa, se no eclipse lunar o que a gente está vendo é a sombra da gente mesmo, a gente vê uma sombra circular. Se a Terra fosse triangular, vindo aquela luz do Sol atrás da gente, ia sombrear o que na Lua? Um triângulo. A gente saberia como é a Terra. Então ajudou, antes de ter maiores informações, ajudou a entender também, provar que a Terra ela é circular. Entendido a diferença, eclipse solar e eclipse lunar? Então, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau! Se você gostou, curte nosso vídeo e se inscreve no canal das Ciências. Muito bacana, né, pessoal? Então, vocês perceberam aí que tanto no eclipse solar como no eclipse lunar, quem está iluminando ali todo momento é o quem? É o Sol. Então, a gente pode considerar o Sol como um pontinho? Não, é uma fonte extensa. Então, por isso que a gente vai ver que no eclipse, tanto solar quanto lunar, a gente vai ter a formação da penumbra e da sombra, que também pode ser chamada de umbra, beleza? Por quê? Porque o Sol é um corpo extenso, ele não é um pontinho, né? Então, como a gente viu lá atrás, na explicação anterior ao vídeo, a gente viu que todo corpo extenso, ele sempre vai formar sombra e penumbra. Tudo bem, pessoal? Bom, a nossa aula chegou ao final. Espero que vocês tenham aproveitado bastante.
Se precisar, voltem nos vídeos, verifiquem, estudem, vão lá no PET, dê uma olhadinha. Se precisar pesquisar na internet, pesquisar em apostilas e livros didáticos, podem pesquisar. E logo depois que vocês já estiverem preparados, podem abrir aqui na sala virtual a atividade avaliativa para vocês fazerem. Observem direitinho a data de entrega, tudo bem? Vocês têm aí aproximadamente uma semana de prazo para entregar a atividade. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.